Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu, professor Alexandre Salim, o teu professor de matemática, e vamos agora dar prosseguimento à nossa playlist de múltiplos, divisores, MMC e MDC, razões e proporções e regra de 3. É uma playlist muito bem selecionada, com aqueles assuntos que são muito importantes para o Enem, beleza? Vamos lá, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer exercícios, tá, dos seguintes assuntos: múltiplos e divisores, MMC e MDC e razões e proporções. Tranquilo? Então vamos que vamos, pessoal. Primeira questão diz assim, ó: a receita bruta total de uma empresa é diretamente proporcional ao quadrado da terça parte da quantidade vendida. Então, peraí, a receita de uma empresa é diretamente proporcional. Quando ele diz diretamente proporcional, eu sei que é uma fração. A fração é que é constante, né? Então é diretamente proporcional ao quadrado da terça parte da quantidade vendida. Então, terça parte da quantidade vendida é a quantidade dividida por 3. Só que ele disse que é o quadrado. Então é isso daqui, né? A receita dividido pelo quadrado da terça parte da quantidade é sempre constante. Se ele disse que é diretamente proporcional, é porque isso daqui é uma constante. Beleza. Sabe-se que quando são vendidas 6 unidades, a receita é 40. Então veja, para uma receita aqui, ó, para uma receita de 40, ele disse que vende 6. Então basta pegar aqui, substituir aqui esse Qzinho por 6, né? Quanto é que vai dar? Substituir esse Qzinho aqui por 6. 6 divididos por 3 vai dar 2, não vai? Quando eu elevo ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então a razão que eu estou montando aqui vai ser 40 em cima e 4 embaixo. Entendeu esse 4 daqui de baixo, gente? Eu só peguei a quantidade, que é esse Q, e substituí por 6, porque ele me disse que são 6 unidades vendidas. Aí fiz as contas. 6 divididos por 3 dá 2, e elevado aqui ao quadrado dá 4. 2 ao quadrado dá 4. Beleza? Tranquilo. Então, quando vender 3 unidades, qual será a receita? Ele quer saber esse R aqui, a receita, quando for vendido do quê? 3 unidades. Só substituir esse Qzinho por 3 agora. Ó. Substitui ele por 3. 3 divididos por 3 vai dar igual a 1. Quando eu elevo ao quadrado, é 1. Tranquilo? Agora basta multiplicar cruzado, né? Eu vou ficar com R vezes 4. 4R, dando igual a 40 vezes 1, que é 40. Jogo 4 dividindo, qual é o valor de R? 40 divididos por 4 dá 10. A receita, então, portanto, vai ser igual a 10. Tranquilo isso, gente? Beleza, matamos a questão de número 1. Questão de número 2, questãozinha da UERJ. Uma herança foi dividida em exatamente 2 partes. X, que é inversamente proporcional a 2. Se é inversamente proporcional, o que é constante? A razão, a fração ou o produto? Isso daí, produto. Se ele disse que é inversamente, é o produto que é constante, tá? E o y é inversamente proporcional a 3. Muito bem. Então, olha só. Esse xzinho daqui eu vou multiplicar por 2, porque é o produto que é constante. E esse y daqui eu vou multiplicar por 3, porque é o produto que é constante, tá certo? A parte x é igual a uma fração da herança, que equivale a quanto? Pessoal, concorda comigo que a quantidade x, quando eu somo com a quantidade y, vai ter que dar o quê? Porra, vai ter que dar a herança completa. Vou chamar de H. A soma x mais y dá a herança toda. Sim ou não? Muito bem. Se eu multiplicar toda essa equação aqui por 3, como é que fica? 3x mais 3y é igual a 3h. Pode fazer isso? Pode, porque eu estou multiplicando a equação toda, dos dois lados. Se eu estou multiplicando dos dois lados da minha igualdade, não vou alterar nada. Pode fazer isso? Tá. E aí, esse 3y daqui, eu posso substituir por 2x, concorda comigo? Porque 3y vale 2x. Então, eu vou ficar com 3x mais 2x, no lugar desse 3y aqui eu estou botando 2x, dando igual a 3 heranças, 3h. Então, somando 3x com 2x, eu tenho 5x,
dando igual a 3H, jogo 5 dividindo. Qual é o valor de x? 3 sobre 5 de H. E não era justamente o que ele queria? A parte de x, ou seja, esse xzinho daqui, é uma fração da herança. Qual é a fração dessa herança? 3/5. É 3/5 da minha herança. Letra A é o nosso gabarito. Beleza? Questãozinha boa da UERJ, muito interessante, tá? Questão 3 do Enem. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeiras retiradas da sua casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros. Vai imaginando, hein? Tem 40 tábuas de 540. Tá. Tem 30 tábuas de quanto? 30 tábuas de 810 centímetros. E tem 10 tábuas de 1080 centímetros. Tá bom. Todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Opa! Será que é uma questão de MMC ou MDC? Tem bizuzinho do árabe. Se você não assistiu o vídeo de MMC e MDC dessa playlist, para tudo agora para assistir. Tem que assistir. É muito importante que você assista o vídeo de MMC e MDC antes. Lá eu te mostrei o bizuzinho do árabe. Questão de MMC são aquelas envolvendo tempo, encontro de objetos, encontro de pessoas, intervalos de tempo. Isso é MMC, tá? MDC tem a ver com divisão em partes iguais. Essa questão não está falando em dividir em partes iguais? Veja, ele vai dividir, ele quer cortar a tábua em pedaços de mesmo comprimento. Então olha aqui, ó, minha cabeça já pensou em que aqui agora? MDC. É isso. Esse é o bizuzinho do árabe. Sem deixar sobras. E de modo que as novas peças fiquem com o maior tamanho possível. Ou seja, ele quer o maior tamanho possível para essas tábuas, mas que elas sejam menores do que 200 centímetros. 2 metros é 200 centímetros, né? Eu vou usar centímetro porque essa questão só fala em centímetro, pô. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir o quê? Quantas peças? Questão considerada difícil, mas com esse bizuzinho do árabe tu já viu que tem a ver com MDC. Tem a ver com MDC, tá? Muito bem. Vamos considerar aqui o tamanho, tá? De cada peça será D. Vou chamar de D. O tamanho de cada peça será D. Tudo bem isso aqui, gente? Tá. O que eu sei? Cara, você tem uma tábua grandona, beleza? E você vai cortar em várias tabuinhas menores de tamanho D. Deu para entender isso ou não? Ó, você tem uma tabona aqui, por exemplo, tabona. E você vai dividir em várias tabuinhas de tamanho D. Aqui mede D, aqui mede D, aqui mede D, aqui mede D, aqui mede D. Tá? Deu para entender isso ou não? Significa dizer que esse tamanho aqui completo dessa tábua lá grandona, tem que ser divisível por esse D. Esse D, esse D daqui, ele vai ter que dividir ao mesmo tempo o 540, o 810 e o 1080. Vai ter que dividir todos eles. Por quê, cara? Vai ter que dividir porque tem que dar um número inteiro. Pensa. Vamos supor que esse D, esse tamanho D, seja 10 centímetros. Poderia ser 10 centímetros? Poderia, até poderia. 10 centímetros, eu consigo cortar a tábua em pedacinhos de 10 centímetros? Consigo, por quê? Porque essa tabuona de 540 centímetros, se eu colocar tabuinhas de 10 centímetros, eu vou ficar com 54 tábuas de mesmo tamanho de 10 centímetros, sim ou não? Então, o 10 é um número que daria certo, dividiria todos eles. Por quê? Aqui eu ficaria com 54 tábuas, aqui com 81, aqui com 108. Mas sabe por que isso funciona? Porque o 10 é um número que divide ao mesmo tempo esses três números aqui. É um divisor comum. Deu para entender?
Só que ele quer que a tábua tenha o maior tamanho possível. Então, não adianta usar tamanho igual a 10 centímetros. Tem que ser um outro divisor comum, o maior divisor comum possível. Opa, maior divisor comum é MDC. Não é isso? Mesmo que você não conseguisse ter essa sacada, tudo isso que eu te expliquei aqui agora, pelo bizuzinho do árabe, você já sabia que essa questão se resolve com MDC, cara. Você já sabia disso. Porque tem bizuzinho, pedaços de mesmo tamanho. Então você tem que fazer o MDC entre 540, 810 e 1080. Faz para mim esse MDC, faz. Pode por 2? Pode. 540 por 2 dá 270. 810 dividido por 2 dá 405. 1080 divididos por 2 dá 540. Tranquilo. Vou circular porque dividiu todo mundo. Por 2 de novo. 135. Aqui eu vou ter que repetir porque não pode por 2. E aqui deu quanto, hein? 270. Tá. Por 2 de novo. Vou ter que repetir o 135, o 405 e o 135. Opa, desculpe. Eita, volta, filho. Volta, filho. Aqui, ó, 135. Beleza? Porque eu peguei 270 e dividi por 2. Não vou circular, porque eu só dividi o 270. Os outros eu não dividi. E vamos nessa. Pode por 2 de novo? Não. Por 3 agora. 135 divididos por 3, quanto é que dá? 45. Aqui vai dar 1, 3, 5. E aqui vai dar quanto, hein? Divididos por 3, esse cara aqui. 1, 3, 5 dividido por 3 dá 45. Viu que dividiu todos eles? Se dividiu todos eles, circulo também. Por 3 de novo. Por 3 mais uma vez. Aqui vai dar 15. Aqui vai dar 135 por 3 dá 45. E aqui dá 15. Vou circular porque dividiu todos eles. Por 3 mais uma vez. 5, 15 e 5. Circulo porque dividiu todos eles. Por 3 mais uma vez. 5, 5 e 5. E agora tem que ser por 5 e vou circular porque vai dividir todos eles, tá? Então, qual é o MDC, pessoal? O MDC é multiplicando todos os circulados, não é isso? Então, eu vou ficar com 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Vezes 2, vezes 5. Então, quanto é que dá aí? Ó? 2 vezes 27 vezes 5. Deu 270. Tranquilo? Pessoal, o MDC dá 270. Significa dizer o seguinte: o maior tamanho possível que eu consigo dividir as tábuas é em 270 centímetros. Vai ficar bacana, porque aqui eu vou ficar com 2 peças, aqui 810 centímetros em pecinhas de 270, vão dar o quê? Vão dar 3, né? 3 peças. E aqui, 1080 dividido em pecinhas de 270, vai dar quanto esse troço aí? Vão dar 4, não é isso? 4 pecinhas. Só tem um problema. Daria tudo certo, só tem um problema. Ele disse que o comprimento de cada peça tem que ser menor do que 2 metros, menor do que 200 centímetros. Então não vai poder ser pecinha de 270. Olha que questão difícil que o Enem colocou, hein? Não pode. Vai ter que ser algum outro divisor comum, mas que não seja o maior, porque o MDC é o maior divisor comum, que dá 270. Vai ter que ser um outro divisor comum que seja menor do que 270. Quem é o primeiro divisor comum ali um pouco menor do que o 270? Como é que eu faço para descobrir isso? Cara, é só você dividir pelo menor fator primo. Eu vou ter que pegar esse 270 aqui e dividir por 2. E aí eu vou montar, na verdade, tábuas de tamanhos 135 centímetros. Sacou? Se você não entende o porquê de dividir por 2, pensa. Vai lá primeiro lá na nossa aulinha, né? Porque eu espero que você tenha assistido a aula que a gente tratou dos divisores positivos de um número, tratou lá da decomposição em fatores primos e como é que descobre todos os divisores. Tá nessa playlist aqui, tá? Foi a nossa primeira aula dessa playlist, tranquilo? E lá eu te mostrei o seguinte: para descobrir todos os divisores, eu tinha que traçar aqui, ó, uma outra reta aqui do lado,
botar o 1 e ficar multiplicando os fatores, né? 2 vezes 1, depois o 2 vezes 1, 2 vezes 2, e aí eu gerava todos os divisores. Lembra disso? Então, se eu sei que 270 é um divisor comum deles, para eu pegar quem é o anterior, eu vou ter que fazer o processo inverso dessa multiplicação. Eu vou ter que dividir. Eu divido pelo menor fator primo, que é o 2, para poder ter qual é o divisor comum anterior ao 270. O divisor comum anterior ao 270 é o 135. Então, na realidade, eu vou dividir aqui, ó, essas tabuonas em tabuinhas de 135 centímetros, sacou? Então, olha só. A tabuona de 540. Essa tabuona de 540, quando eu divido em tabuinhas de 135, eu fico, na verdade, com quantas peças, pessoal? Me ajudem aí. Eu vou ficar com 540 divididos por 135, eu fico com 4. Só tem um problema. Ele disse que tem 40 tabuonas de 540. Então, como ele tem 40, eu vou ter que pegar esse 4 daqui e multiplicar ainda por 40. Quanto é que dá esse troço? 160 peças. Beleza. Agora eu vou pegar esse 810 daqui, que é a outra tabuona, e vou dividir pelos 135, porque eu vou montar tabuinhas de 135 centímetros. Quanto é que dá isso? 810 dividido por 135, quanto é que dá, hein? Vai dar 6. 6. Só que na realidade, ele me disse o quê? Que tem 30, pô. Então eu vou ter que multiplicar por 30. 6 vezes 30, 180 peças. Beleza. E esse último aqui, ó, a tabuona de 1080, dividindo em tabuinhas de 135, fica como esse troço? 1080 divididos por 135 vai dar 8, não é isso? 8, né? Confere pra mim se é 8 mesmo. É 8, né? 8 vezes 5, 4 foi 4, 8 vezes 6, 24, isso aí, 8. Só que tem quantas? Tem 10 tábuas dessas, então eu vou ter que multiplicar por 10. Vou ficar com mais 80 peças. Ora, qual é o total de peças então? Só somar. Somando 160 com 180 e com 80, quanto é que dá isso daí, pessoal? Aqui dá 180 com 80 dá 260, com mais 160, 420 peças. Letra E, questão considerada dificílima do Enem, dificílima. Questãozinha que você tem que utilizar conceito de divisor, conceito de MDC, mas veja como um conceito tão simples, que é um conceito de divisor de MDC, pode ser aplicado numa questão muito difícil, beleza? Matamos a questão de número 3. Questão 4 para dar uma relaxada, uma respirada depois dessa questão difícil aí. Vamos nessa. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica da decomposição em fatores primos. O número n é dado por, olha aqui, ó, o n é dado por 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, tá? Na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. Tá. Qual é o número de divisores de n diferentes de n? Pessoal, olha só. Ele quer saber o número de divisores de n. A questão, na verdade, ela não foi muito precisa, tá? Ele deveria ter dito aqui qual é o número de divisores positivos. Positivos. O Enem não foi muito preciso, mas não tem problema, cara. Analisando as opções aqui, você vai ver que, na verdade, o que ele queria era o número de divisores positivos mesmo, tá? Então, olha só. Para eu calcular o número de divisores positivos de um número, você aprendeu comigo. É só somar 1 a cada um dos expoentes, pega o expoente do x e soma 1, pega o y aqui e soma 1, pega o z aqui e soma 1. Esse é o total de divisores. Só que ele quer um total de divisores diferente do próprio n. Existe um divisor que é ele mesmo, né? Tipo, quais são os divisores de 10? Fala para mim quais são os divisores de 10. É o 1, é o 2, o 3 não dá para dividir o 10 por 3. O 4 também não, é o 5. 6, 7, 8, 9 também não dá, e o 10. Perceba que o próprio 10 é divisor dele. Percebeu isso? Nessa questão ele quer saber o total de divisores sem contar com o próprio n, sem contar com o próprio número. Então eu vou ter que tirar 1.
tirar um único divisor, que é o próprio n, sacou? Essa é a nossa resposta, letra E. Beleza, pessoal? Letré é o gabarito dessa questão. Questão 5. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução é feita pelo uso de uma escala. Escala, você sabe, é uma razão, em cima é a medida na figura, embaixo é a medida na realidade. É figura sobre real, tá? E aí, ele diz que certo mapa tem uma escala de 1 para 58 milhões. Muito bem. Ou seja, para cada um centímetrozinho aqui, para cada um centímetro, tá? Do meu mapa, na real, eu teria o quê? 58 milhões de centímetros. Entenderam isso, pessoal? Deu para entender isso? Cada um centímetrozinho lá no meu mapa que eu estou olhando significa 58 milhões de centímetros na realidade. É isso que diz essa escala. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio ao tesouro mede 7,6. Então esse tamanho aqui, é 7,6 centímetros. Beleza? Porra, para eu descobrir na real, se eu quero esse tamanho aqui na real, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar esse 7,6 centímetros e multiplicar por 58 milhões. Aí eu vou saber esse número o quê? Esse número que eu gerar aqui, esse número que eu gerar aqui é o número em centímetros na realidade. Entendeu isso? Na realidade. Então ele quer o quê? A medida real, só que em quilômetro. Cara, se ele quer em quilômetro, não quero em centímetro, eu quero em quilômetro. Se eu quero em quilômetro, eu vou ter que transformar esses 58 milhões de centímetros para quilômetro. Primeiro passa para metro. Para passar para metro, é só dividir por 100, né? A cada 100 centímetros eu tenho 1 metro, então tira 2 zerinhos. Pronto, agora eu já tenho metro. Só que se eu quero em quilômetro, lembra? 1000 metros, mil metros daria 1 quilômetro. Então eu vou ter que tirar 3 zerinhos, tem que dividir por 1000 para virar quilômetro. Então 1, 2, 3 zerinhos. 58 milhões de centímetros é a mesma coisa que 580 quilômetros. Pronto, é só multiplicar agora 580 por 7,6. Esse zerinho daqui, quando eu multiplico 7,6, vai andar com a vírgula. Ou seja, basta fazer 76 vezes 58. Fazendo essa continha, eu tenho 8 vezes 6, 48 foi 4. 8 vezes 7, 56, com 4, 60. 5 vezes 6 dá 30, foi 3. 5 vezes 7 dá 35, com 3 dá 38. Somando aqui agora vai dar 8 mais nada dá 8, 0 mais 0 dá 0. Aqui dá 14, foi 1. Ou seja, 4,408 quilômetros na realidade. Letra A de amor, A de aprovação. Questãozinha do Enem envolvendo escalas, beleza? Sexta e última questão. Essa também é uma questão difícil, pessoal. Foi considerada bem difícil. A gente deu uma adaptada para ficar mais difícil ainda, porque eu quero te preparar para o mais difícil, tá? Muita atenção agora, que eu tenho certeza que se você prestar atenção, bem atento mesmo, você vai conseguir entender essa resolução e não vai ser surpreendido com nenhuma questão do Enem, beleza? Então vamos nessa. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Tá. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes, sendo que, ao final da primeira parte, eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção de 6, 5 e 4, tá? Muito bem. Então, José, a quantidade que ficou com José está para 6, assim como a quantidade que ficou com Carlos está para 5, assim como a quantidade que ficou com Paulo está para 4. Quando ele não diz nada, você considera que é diretamente proporcional, tá? Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram na seguinte proporção: 4, 4 e 2.
Considera que é diretamente proporcional. Sabendo que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, aqui tem um valor numérico, eu vou deixar ele bem grifado porque deve ser importante. Determine a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto. Então, olha só, gente. Primeira parte. Vamos ver a primeira parte. Olha aqui, ó. Nessa primeira parte, a quantidade que José levou está para 6. Veja, José está para 6. Assim como a quantidade de que Carlos levou nessa primeira parte está para 5. Assim como a quantidade de Paulo nessa primeira parte está para 4. Beleza, pessoal? É isso. Só que eu aprendi lá, como propriedade das minhas proporções, que eu posso montar aqui uma nova fração somando a quantidade dos 3 aqui de cima e a quantidade dos 3 aqui de baixo. Quanto que dá o total de J mais C mais P? Porra, o total é o total de laranja, gente. Se eu pegar tudo que o José pegou, com o que o Carlos pegou, com o que o Paulo pegou, vai dar o total de laranjas, que eu vou chamar de T. Total, tá? E embaixo eu fico com 6 mais 5 dá 11, com mais 4 dá 15. Tranquilo, pessoal? O que eu consigo tirar daqui? Ora, eu consigo tirar aqui a quantidade que José levou, tá? Na primeira parte foi, pega esse 6 e passa para lá multiplicando, né? Eu vou ficar com 6t sobre 15. Assim como a quantidade que Carlos levou na primeira parte, basta pegar esse 5 e passar para lá multiplicando. Vou ficar com 5t sobre 15. Muito bem. E pega esse 4 e passa para lá multiplicando. A quantidade que Paulo levou foi 4t sobre 15. Beleza? Isso é a primeira parte. Agora analisa a segunda parte. Analisando aqui a segunda parte desse trajeto, veja, a quantidade que José levou na segunda parte está para 4. Assim como a quantidade que Carlos levou nessa segunda parte está para 4. Ele botou ali. Assim como a quantidade de Paulo nessa segunda parte está para quanto, hein? Opa, perdão, volta, meu filho. Aqui, ó, está para 2. E tudo isso eu posso igualar a quanto, pessoal? Você aprendeu essa propriedade de proporções comigo, pode somar os 3 antecedentes, só que se eu somar, tudo que o José levou, com que o Carlos levou, com que o Paulo levou, vai dar o total de laranjas. E é o mesmo total, é o mesmo T. Porque não muda, né? A quantidade de laranjas que tinha na primeira parte é igualzinha à quantidade de laranjas na segunda parte. Então continua sendo T, né? E aqui embaixo eu vou somar 4 mais 4 mais 2, vou ficar com 10. Tranquilo, pessoal? Muito bem. E aí, passa para lá multiplicando. Qual é a quantidade agora que o José está levando na segunda parte? Passando para lá multiplicando, eu vou ficar com 4t sobre 10. Quantidade do Carlos. Do Carlos, quando eu passo o 4 para lá multiplicando, vai ser 4t sobre 10. E do Paulo nessa segunda parte? 2t sobre 10. Passando para lá multiplicando, tá? Pessoal, veja o que eu grifei aqui, ó. Ele disse que alguém levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Então ele está comparando o segundo trajeto com o primeiro, concorda comigo? Sim. Então vamos comparar. Compara o J1 com o J2. Compara o C1 com o C2. Compara o P1 com o P2. Pô, Salim, mas é difícil comparar quando o denominador é diferente. Ali é 15, aqui é 10. Ali é 15, aqui é 10. Ali é 15, aqui é 10. Calma, tranquilo de resolver isso. Basta multiplicar por 2 em cima e embaixo, pô. Então esse J1, na verdade, é como se fosse 12t sobre 30. E aqui, ó, eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. Ó, multiplica por 3, multiplica por 3. Vou ficar com 12t sobre 30. Sacou isso? E faz a mesma coisa para os outros, pessoal. Olha aqui, ó. Multiplica aqui por 2 em cima e embaixo. Fiquei com 10t sobre 30. E aqui, multiplica por 3 em cima e embaixo. 12t sobre 30.
E o Paulo agora? Multiplica por 2 aqui em cima e embaixo. 8t sobre 30. E aqui, multiplicando por 3 em cima e embaixo, 6t sobre 30. Agora dá para comparar porque é tudo sobre 30, não é isso? Veja o José primeiro. O José, antes era 12t sobre 30 e depois passou a ser 12t sobre 30. Mudou alguma coisa, gente? Então o José, ele ficou exatamente com a mesma quantidade de laranjas, antes e depois, no primeiro trajeto e no segundo trajeto. Então essas 50 laranjas a mais que alguém passou a levar, não foi o José, porque o José ficou com a mesma quantidade, tá? Veja que não pode ser o Paulo também, não pode ser o Paulo. Por que não pode ser o Paulo? Porque o Paulo antes ficava com 8t sobre 30 e agora ficou com 6t sobre 30, diminuiu. Porra, diminuiu. Então não pode ser o Paulo, porque ele disse que ficou com 50 laranjas a mais. Com certeza ele está dizendo algo sobre o Carlos. O Carlos que aumentou ó, de 10t sobre 30, passou para 12t sobre 30. Então ele está falando do Carlos. Veja, se eu pegar a quantidade que o Carlos levou no segundo trajeto, menos a quantidade que ele levou no primeiro trajeto, isso daqui vai dar 50 laranjas, não é isso? Porque ele passou a levar 50 a mais. Nesse segundo trajeto aqui, é 50 a mais. Então, se eu pego essa quantidade e tiro da quantidade anterior, são essas 50 que ele levou a mais, não é isso? Ora, esse C2 aqui eu posso substituir por 12t sobre 30 e o C1 eu posso botar 10t sobre 30. Volta, meu filho! Tá aqui, ó, sobre 30. E isso está dando igual a 50. Ora, fazendo essa subtração aqui de frações, eu vou ficar com o quê? 12 menos 10 vai dar 2. 2t sobre 30 está dando igual a 50. Ora, cancela esse 2 com esse 30 aqui, vai ficar 1 embaixo da 15. Da onde eu tiro que o t é igual a 50 vezes 15, conhecido como 750. Então, o total de laranjas, pessoal, é 750 laranjas. Olha que bonito. Você acabou de descobrir que o total de laranjas é 750, tá? E o que ele quer? Ele quer saber o quanto que cada um transportou na segunda parte. Ora, ele quer saber quem é o J2, quem é o C2 e quem é o P2. O quanto que o José transportou na segunda parte, Carlos e Paulo. O J2, pessoal, não é 12t sobre 30 ou ainda 4t sobre 10? Vou usar esse 4t sobre 10 aqui. Ó. Vou ficar com 4 vezes o t, que é 750, sobre 10. Cancela aqui esse zerinho com esse zerinho, dá 4 vezes 75, que é igual a quanto isso daqui? 300, né? 300 laranjas. Então o José transportou no segundo trajeto 300 laranjas. E o Carlos? O Carlos não é 4t sobre 10? 4 vezes 750, que é o t, sobre 10. Cancela aqui zerinho com zerinho, 4 vezes 75 deu 300 laranjas. Ora, se esse foi 300 laranjas e o Carlos foi 300 laranjas, já tem 600 laranjas aí. Para chegar nas 750, faltam 150 laranjas, que foi o que o Paulo transportou. E essa é a nossa resposta. Questão difícil, utilizando proporções, e a gente conseguiu dar uma simplificada aqui para você entender. Beleza, pessoal? Essa seria uma questão extremamente difícil que quase ninguém que está fazendo o Enem conseguiria resolver. Beleza? Foi um prazer imenso estar com vocês nessa aula de resolução de exercícios. Fique com a gente nessa playlist e até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau!